sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios e você que está aí em casa pode participar dessa aula também, aqui enquanto ela acontece, tá certo? Como Vivi? Fazendo o login pelo aplicativo. Já tem o aplicativo do Educa Recife? Não? Tá aí o QR Code na sua tela, aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo para conversar com a gente aqui enquanto a aula acontece. Ao meu lado aqui, nessa aula de hoje, eu tenho a professora Adriana Maria, que vai fazer o chat e a comunicação com vocês aí em casa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, estou aqui já a postos neste chat que tem que ficar assim bombástico, né? Então é maravilhoso estar com vocês aqui, espero vocês aqui para a interação, que essa aula vai ser massa com a professora Viviane Santos. Vamos juntos. Vamos juntos. Conversem com ela, viu? Ela adora conversar, adora bater um papo, né, professora? Sim. Então, tá ansiosa aí para conversar com vocês. E nos acompanhando também na nossa aula de hoje, a gente tem a nossa querida intérprete Helena. Seja muito bem-vinda, Helena, fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, tornando essa aula muito mais acessível a todos e todas aí em casa. Bora lá? A aula hoje é sobre texto literário, uma coisa que a gente, né, adora discutir. Eu adoro conversar sobre literatura, como vocês já suspeitam aí na casa de vocês, né? A gente sempre coloca um textinho literário para refletir sobre ele, para pensar juntos o que é que ele pode nos ensinar de novo. Então, hoje a gente vai refletir quando é que a gente reconhece um texto não literário e quando a gente reconhece um texto literário. Quais são as diferenças entre as duas coisas? Será que você que está aí em casa saberia me dizer assim na lata o que é? Não? Então, a gente vai por meio do exemplo aqui mostrando, tá certo? Antes de entrarmos nos conceitos, e a gente vai ver os conceitos daqui a pouquinho, a gente vai ler alguns exemplos de textos. E aí eu quero que vocês aí em casa me ajudem a pensar se esse texto que a gente está lendo é um texto literário ou um texto não literário. Será que é difícil identificar, professora Adriana? Ou será que é fácil? Viviane, depende do conhecimento, não é? Que esse leitor tem. É verdade. Às vezes os textos podem pregar peças na gente, né? Pois Mas a é. gente vai entender direitinho quais são os caminhos para fazer esse reconhecimento. Ó, o primeiro textinho que eu trago aqui é um poema de Carlos Drummond de Andrade, famosíssimo, chamado No Meio do Caminho. Bora ler? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Repetido. Parece, né, que ele está dizendo a mesma coisa. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tá, entendi. Mas quais são as implicações desse poema? O que é que esse poema está querendo dizer pra gente? Primeiro, ele usa uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, ou ele usa uma metáfora. Ele está querendo comunicar alguma coisa através de uma metáfora, né? A pedra que está no meio do caminho, na verdade, ela não é só uma pedra. Tem todo um significado por trás do uso simbólico desse material. Então, a gente já consegue perceber, assim, ter dicas de que talvez esse texto aí de Drummond seja um texto o quê? Literário. Pelo uso da linguagem, por como ele articula as ideias dentro do texto. E aí, em contrapartida, a gente vai ver um outro texto que a gente vai pensar se é literário ou se não é literário. Bora continuar? Vamos comparar esse trecho de Drummond, da pedra no meio do caminho, com um outro texto? Ó, eu trouxe um outro texto aqui que eu particularmente tenho pouca familiaridade, viu, professora Adriana? Sim. Porque realmente cozinhar é um dom que não me veio. Nem quando eu estou seguindo o negócio lá, a probabilidade de eu solar um bolo é grande. E Billy tá rindo da minha cara, mas é verdade. Ó, a gente tem os ingredientes, ó. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina. Tem bastante margarina, né? 3 ovos, 1 xícara e meia de chá de leite. Já não poderia comer esse bolo, professora. Sim. Eu intolerante à lactose toda. 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Gostei do bem cheia, enfatizando. E aí, abaixo dos ingredientes, a gente tem o modo de preparo. Bata as claras em neve e reserve.
misture as gemas, a margarina, o açúcar, até obter uma massa homogênea, ou seja, uniforme. Acrescente o leite, a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande de furo central, untada e enfarinhada. Tá vendo que palavra bonita? Eu nem uso essa palavra. Asse em forno médio, 150 graus, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos, ou ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo. Técnica de manhã, né? Toda mãe já usou isso. Bota a faca assim, ou um espetinho. Se sair limpo é porque o bolo está assado. A técnica eu sei, o difícil é acertar o ponto. Quando a gente compara esses dois textos, tem diferença entre os dois? Tem, né? Um é todo cheio de metáfora, que é o texto de Drummond, assim, pensando na vida de forma diferente. E o outro é uma receita de bolo. Ou seja, instruções objetivas de como preparar um bolo. A gente vai aos poucos comparando esses dois textos, mas de primeiro olhar, assim, a gente já consegue perceber como esses dois textos são completamente diferentes, inclusive na sua intenção e também na sua organização, né? Bora lá. Podemos pensar nas diferenças entre os dois textos? Sim, a gente já começa com a estrutura dos dois textos, que são completamente diferentes. A gente começa com a intenção dos dois textos, que são completamente diferentes, enquanto o bolo está me dando orientações de como eu devia fazer o bolo. Eu queria tanto que desse certo para mim. Vou tentar fazer um bolo. Enquanto que o poema de Drummond está fazendo apontamentos metafóricos sobre a vida, fazendo com que o leitor pare e pense, opa, quais são as pedras que estão no meio do meu caminho? Como será que eu posso superá-las, né? O primeiro texto é um poema de Carlos Drummond de Andrade, enquanto o segundo é uma receita de bolo. Enquanto o poema de Drummond constitui um texto literário, a receita de bolo constitui um texto não literário. E o reconhecimento de que se um texto é literário ou não vai partir muito da função desse texto, tá certo? Se é um texto que tem uma função de informar, de passar instruções, de ter uma aplicabilidade prática no nosso dia a dia, muito provavelmente ele será um texto não literário, tá certo? Porque a literatura ela não vai se preocupar tanto com a aplicabilidade, com a praticidade daquilo que ela está dizendo. Ela vai se preocupar com as formas em que ela diz tal coisa. Como é que eu vou tocar o meu público leitor de uma forma mais profunda possível, utilizando diferentes imagens, utilizando diferentes formas de configurar a língua. Então, eu uso arranjos de palavras que não são corriqueiros, ou seja, que não são empregados no meu dia a dia. Então, a literatura ela permite uma experimentação maior com a linguagem, com a língua. Certo? Uma das principais diferenças é a intenção comunicativa. Enquanto o texto literário visa entreter o leitor, o texto não literário visa informar o leitor. Isso aqui é bem divisor de águas para a gente entender a diferença entre texto literário e texto não literário. Imagine que você está lendo ali seu jornal no tablet, né? Lendo as notícias, lendo uma reportagem bem legal que você achou. Esses textos que você está lendo no jornal provavelmente serão não literários, porque eles estão ali lhe dando a notícia do que aconteceu naquele dia, eles estão lidando com o fato, eles não estão criando, especulando situações ou sendo imaginativos. Eles estão sendo fiéis, retratando de forma fiel. Então, a notícia, a reportagem, ela é um texto não literário. Contudo, se eu folhei um pouquinho mais o meu jornal, eu vou lá para trás, onde eu tenho uma crônica, onde eu tenho um conto produzido por um jornalista, isso já vai permitir que eu tenha um certo poder imaginativo, né? Porque a crônica é aquela reflexão sobre algum ponto da realidade, mas que a gente pode enfeitar, colocar elementos não reais, causar dúvida no leitor. Então, no mesmo elemento, que é o jornal, a gente pode ter textos não literários e textos literários. Nem sempre eles estarão divididinhos assim, com relação ao suporte, tá? Às vezes eles vêm juntos. É possível que diferentes leitores tenham diferentes interpretações do poema de Drummond? Esse é um ponto importante para a gente pensar o texto literário, tá? Se eu lesse esse poema, como eu li aqui com vocês, e aí eu dissesse, não,
a pedra do caminho que Drummond está falando é uma pedra literal. Ele foi lá, tropeçou, tripicou, caiu, né? Espero que ninguém tenha se machucado. Tropeçou, no meio do caminho tinha uma pedra. Aí a professora Adriana vai ler esse mesmo poema. Vai dizer, não, Vivi. Tu estás, essa tua interpretação não serviu de nada. A pedra que ele está dizendo é uma bola que estava no meio do caminho, estava jogando futebol. Tropeçou na bola. Aí lá vem Helena me dizer, não, minha gente. Não. A pedra que está no meio do caminho é, na verdade, um problema que ele está tentando resolver. A Helena foi a mais esperta de nós todas. Sim. Mas, como a gente pode perceber, são diferentes interpretações. A partir do momento em que a gente lê um texto literário e cada um consegue interpretar a sua maneira, é quando a gente pode suspeitar de que aquilo seja realmente um texto literário. Tem como entender diferente a receita de bolo? Tem não, né? Por exemplo, se eu lesse a receita de bolo como eu li aqui com vocês, eu não li lá que pegava 3 colheres de sopa de margarina. A Adriana vai ler esse mesmo texto, Helena vai ler esse mesmo texto. E as 3 têm que colocar 3 colheres de sopa de margarina, senão o bolo sola. Dá errado. Tá errado, né? Então, quando a gente faz a mesma coisa, a partir de um texto, a gente tem a mesma interpretação, é muito provável que esse texto seja não literário, porque ele está informando, ele está instruindo. Eu colocaria menos margarina. Muita margarina faz mal para a saúde, mas talvez por isso que fique ruim, né? O segredo é a margarina. Enquanto que a receita de bolo não pode ser compreendida de outra forma que não seja seguir as orientações dadas, como eu estava falando para vocês. Muito fácil da gente entender isso são os manuais. A receita de bolo é como se fosse um manual ali do passo a passo que você tem que fazer para ter um bolo de sucesso, né? Para que ele fique fofinho, gostoso, etc. Mas se a gente pegar um manual, por exemplo, de como montar um móvel, por exemplo, lá a gente tem também as instruções e o passo a passo da ordem do material que a gente precisa usar para montar um móvel, dos materiais necessários, se eu preciso de martelo, de um prego para montar uma cadeira. Então, essas indicações práticas também denunciam que um texto é não literário. E quais são as características principais de um texto literário? Vamos pensar um pouquinho sobre ele? Possui a função estética, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor. Bora pensar o que é função estética? A função estética vai trabalhar com a organização do texto, ou seja, como é que eu organizo as palavras nesse texto, se eu tenho uma escolha lexical, ou seja, uma escolha de palavras, que me dá outras leituras de mundo, que não são aquelas leituras óbvias do dia a dia, tá certo? Mas a função estética também vai pensar nas emoções. Como é que eu, como leitor, recebo esse texto que está chegando até mim. Então, quando eu paro para pensar em função estética, é muito mais do que beleza do texto. É pensar em como esse texto vai servir de canal para a emoção, tá certo? Se ele provoca alguma espécie de emoção no meu leitor, eu estou abrindo esse canal, ele está permitindo muito mais com isso. E ele busca o entretenimento. A gente sabe que é um entretenimento reflexivo, né? A gente não lê um poema simplesmente porque é bonito. Os poemas muitas vezes são bonitos, né? Que é uma capacidade do poeta de falar de coisa bonita, às vezes falam de coisa triste de forma bonita, né? Mas nem sempre é só pela estética. A gente também lê um poema para pensar sobre a nossa vida e para pensar sobre a sociedade, para pensar sobre as nossas organizações econômicas, políticas, sociais, de forma diferente do que seria um texto argumentativo, do que seria simplesmente uma crônica, um artigo de opinião. Então, a gente utiliza esses outros elementos, que são o poema, texto narrativo, que é um texto muito imaginativo, para pensar. Então, por exemplo, se eu escrevo um poema sobre guerra, por exemplo, um poema não, uma narrativa, um livro, um romance sobre a guerra, por exemplo, é muito provável que eu insira elementos de fantasia, ou seja, elementos que não existiram na vida real. Mas eu vou continuar pensando
sobre a guerra, que é um tema que existe, um tema verdadeiro. Então, quando a gente lê um livro, a gente não está só garantindo entretenimento, a gente está garantindo que aqui no nosso subconsciente, por trás da nossa leitura, a gente consiga continuar pensando sobre todos esses temas que são tão importantes no nosso dia a dia e que às vezes a gente não tem a chance de refletir, né? Porque a gente lê a notícia, às vezes a notícia passa pela gente e a gente não internaliza nada, a gente não para pensar como é que a nossa sociedade pode mudar, como é que a gente pode fazer a nossa parte, né? E aí na leitura, que é uma coisa muito mais duradoura, né? Quando a gente lê um romance, a gente passa dias lendo o romance, né? Tirando quando eu invento de ler um romance inteiro em um dia, acontece, mas não indico, né? É bom aos pouquinhos, né, professora Adriana? Sim. Aos pouquinhos a gente vai lendo um romance, então aquele tema fica vários dias com você. Aquele texto literário fica vários dias com você. Então ele vai maturando aos pouquinhos aí na sua mente várias ideias diferentes sobre o tema. Vamos continuar? O texto literário também recorre à função poética e emotiva da linguagem, né? A gente tem aquelas funções da linguagem que a gente já viu, a função referencial, função poética, função emotiva, função fática e função... Esqueci a outra, daqui a pouco eu lembro. Essas é muito comum que no texto literário a gente tenha essas duas, a emotiva e Fática. a poética. E a fática, né? A professora Adriana tá ali me dando a cola. Visando criar expressividade e despertar sentimentos e emoções no leitor. Então, a gente tem a função emotiva que vai dar conta de quê? Das emoções. Então, o que esse eu lírico sente precisa estar muito explícito no texto, tá certo? Então, eu vou falar sobre as minhas dores, eu vou falar sobre as minhas angústias, sobre as minhas felicidades, por que não, né? Então, eu vou ter uma linguagem muito voltada para o eu. É claro que isso pode não necessariamente acontecer. Pode ser que um poema tenha uma linguagem completamente social, né? E aí a gente parte para a função poética. Quando as emoções não estão em primeiro plano, a gente tem o poema em primeiro plano. E o poema vai lidar com a linguagem. Toda vez que eu tiver um trato diferenciado da linguagem, escolha de vocabulário, toda vez que eu mexer, escrever um texto e dizer, está bom não, vou escolher outras palavras, vou rearranjando, até que o meu poema fique bom. É quando a gente tem esse carinho maior pela linguagem, tá certo? Continuando. O texto literário utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica, gerando uma multiplicidade de interpretações. Conotativa, é aquele tipo de linguagem que não é a do dia a dia, né? Não é a do senso comum. Então, é quando eu vou usar metáforas, é quando eu vou usar catacrese, é quando eu vou usar figuras de linguagem. E a polissemia acontece quando uma palavrinha é empregada com vários sentidos. A gente também já viu isso, né? Então, aqui eu tenho um exemplo disso. Ó. Conheço damas e cavalheiros. Nesse sentido aqui, damas são aquelas mulheres bem portadas, né, elegantes, educadíssimas, que tem todo um código de vestimenta, de postura, etc. e tal. E a segunda frase a gente tem não sei jogar damas, que é o joguinho, né? Tem gente que adora jogar damas, eu não sei jogar damas, professora Adriana, estou aqui remoendo os meus defeitos. Prefiro xadrez. Então, a gente percebe que damas, são sentidos diferentes, né? É a mesma palavrinha, se escreve do mesmo jeito, mas enquanto que um é uma referência às mulheres, a outra é uma referência ao jogo. Legal, né? Então, no texto literário, a gente vai ter essa brincadeira com muito mais frequência. Enquanto que um texto não literário, por precisar ser mais objetivo e lidar com a linguagem do dia a dia, ele não vai permitir tantos usos de metáforas, tanta brincadeira com a linguagem. Há uma reflexão sobre a realidade que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. O que é que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que eu estou lá vivendo a minha vida, todo mundo, né? Então, eu consigo interpretar o mundo à minha maneira. É normal que ao escrever meu texto, eu crie uma interpretação completamente subjetiva sobre as coisas e sobre o mundo.
Então, essa subjetividade vai ser muito bem-vinda no texto literário. Enquanto que no texto não literário, essa subjetividade é muitas vezes apagada, obliterada, em prol da objetividade de narrar o fato, tá certo? Informar o fato é muito mais importante no texto não literário. São exemplos de textos literários, a gente tem uma listinha, olha, os poemas, os romances, os contos, as novelas, as lendas, as fábulas, as crônicas, as peças de teatro e as letras de música. Todos esses textos são bem imaginativos, a gente já suspeita, né, de que quando cabe imaginação, é muito provável que a gente esteja falando de um texto literário. Por exemplo, no poema de Drummond, o que significa ter uma pedra no meio do caminho? Quem foi que acertou foi a Helena, não foi? Sim. Que disse que a pedra no meio do caminho era um problema. Eu acho que essa interpretação está muito certa. E aí, Drummond pede para que a gente reflita qual é a sua pedra no meio do caminho, né? Qual é o problema que lhe angustia e que você tenta aí todo dia resolver. Talvez consiga, talvez não consiga. Se não conseguir, é sempre bom pedir ajuda, porque né, ninguém está sozinho nessa vida, por mais que a gente se sinta solitário de vez em quando. Sempre é bom pedir ajuda. De repente, é até mais fácil resolver. Será que as pedras no meio do caminho são iguais para todo mundo? Ou será que elas são diferentes? São diferentes. São diferentes, né, professora Adriana? Suspeito. Sim, que suspeitamos. sejam diferentes, né? Embora a gente esteja vivendo em comunidade, a gente, por exemplo, eu, professora Adriana e Helena, as três, estamos na mesma aula, nós moramos na mesma cidade, né? Nós temos aqui a mesma profissão, estamos aqui ensinando vocês, mas os nossos problemas são diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Então, esse poema de Drummond é uma habilidade incrível do texto literário, que é significar coisas distintas para pessoas diferentes, mas falando da mesma coisa. Isso é uma habilidade incrível que o texto literário tem, né? Então, as minhas pedras no meio do caminho não serão as mesmas que a das meninas. E tudo bem. De repente, dessa forma, a gente consegue se ajudar, né? E superar os problemas juntos. Eu tô tão coach hoje, né, professora Diana? Sim. Ó, as pedras, que são os problemas, serão distintas para cada indivíduo, como eu estava falando, né? Em comum, temos o fato de que todos temos problemas. Então, o texto literário ele vai manter alguma coisa que é em comum, sempre tratando dessa particularidade. O texto literário, minha gente, permite que a linguagem seja imaginativa. Então, quando eu consigo explorar muito a minha imaginação, eu posso suspeitar de que esse texto seja literário. Sendo assim, a literatura não fica limitada à realidade, nem às coisas que conhecemos, como a organização do mundo, né? Um ótimo exemplo disso é o texto de Alice no País das Maravilhas, em que é completamente imaginativo. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente pensar na imaginação. Vamos que a minha aula está acabando. Descendo pela toca do coelho. Alice estava começando a se cansar de ficar deitada ao lado da irmã, à beira do lago, sem ter nada para fazer. Uma ou duas vezes ela tinha espiado no livro que a irmã estava lendo, mas o livro não tinha desenhos, nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem desenhos ou diálogos? Assim ela ficou pensando consigo mesma, da melhor maneira possível, pois o dia quente a fazia sentir muito sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer uma corrente de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as margaridas, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo pela tela. Não havia nada de muito extraordinário nisso, nem Alice achou assim tão estranho escutar o coelho dizer para si mesmo: oh meu Deus, vou chegar tarde. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada no mostrador e seguiu adiante apressado. Alice levantou-se no átimo, pois lhe passou pela cabeça que nunca tinha visto um coelho com o bolso no colete, nem com um relógio para tirar do bolso. E, ardendo de curiosidade, correu pelo campo atrás dele, chegando bem a tempo de vê-lo sumir numa grande toca embaixo da cerca viva. Alice, no País das Maravilhas, é um ótimo exemplo de como um texto pode ser imaginativo. Afinal, a gente nunca viu um coelho falar, né? A gente nunca viu um coelho sair apressado com um relógio de bolso assim: estou atrasado, preciso resolver isso. Então, é um ótimo exemplo de como a literatura, ela expande. Eu ia dizer que a literatura não tem limites, mas isso não é verdade.
ela expande os nossos Sim. limites, né? Faz com que a gente pense completamente fora da caixinha e crie essas outras realidades que são completamente legítimas dentro do texto literário. Não é porque a gente não vê um coelho falando na nossa vida, no nosso dia a dia, que isso é completamente não verossímil dentro da história. Dentro da realidade do texto, é completamente possível de existir. Gostaram? Espero que sim. Nossa aula está acabando, professora Adriana. Voou. Sim, voou mesmo, Vivi. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Pois é, minha gente, voou mesmo. A gente se vê na próxima. Um cheiro e até breve.